Amém. Como é bom estar aqui com vocês. Que Deus possa nos ministrar nessa noite. Que Deus possa derramar sobre nós o amor dEle. Que Ele possa falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui cheios de desejo de buscá-lo. Amém? De encontrá-lo. O pastor Naermson ministrou semana passada. Todo esse mês nós estamos ministrando essa série que é um coração totalmente dele. Eu gosto demais de séries assim, sabe? Que nos levam à intimidade. O pastor Naermson foi muito feliz em escolher esse tema. É muito poderoso. Então eu amo esses temas que nos levam à intimidade, sabe? Que nos levam a amar mais Jesus. Que nos levam a amar mais o Espírito Santo, amém? Eu tenho certeza que quando nós terminarmos de ministrar essa série, você vai estar mais apaixonado. Você vai estar mais íntimo de Deus, sabe? Seu coração vai estar mais entregue, que esse é o objetivo da série. É que no final você esteja com o coração totalmente entregue a Ele, amém? Mais entregue a Jesus. E eu não poderia começar a falar assim, deixar de falar o versículo chave da série. Que é 2 Crônicas 16, 9, que diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Seus olhos estão por toda a terra, passando, olhando, procurando. E continua, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, amém? Que os olhos do Senhor estão passando, procurando alguém, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. É interessante quando nós olhamos que os olhos deles estão passando, nós podemos enxergar assim, que os olhos deles estão procurando aqueles que realmente têm esse coração. E eu quero começar aqui citando um homem, que para mim é um referencial, de um homem que me motiva, sabe, a buscar a Deus, e esse homem se chama Enoque. Toda vez que eu leio sobre Enoque, o meu coração queima, o meu coração arde. Enoque é um referencial para mim. Enoque era a 7ª geração de homem na terra. Descendente de Sete, filho de Adão. Em Gênesis 5:22 vai falar sobre Enoque. Diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É muito forte quando a gente vê isso na Bíblia, por quê? Porque quando a gente lê Gênesis 5, a gente vai olhar que todos aqueles homens ali citados, toda aquela descendência ali citada, ali fala sobre a genealogia de Adão, ele vai citar, quando ele vai falar dos homens, ele fala assim, ó: foram tantos anos e morreu. Aí ele vai citar outro, diz: foram 700 anos e morreu. Foram 800 anos e morreu. Mas quando Deus vai, quando a Bíblia vai citar sobre Enoque, diz que Deus o tomou para si. Com ele foi diferente.
Por quê? A única certeza que eu tenho é que Enoque tinha um coração totalmente dele. Que Enoque tinha um coração apaixonado por Deus. Que ele andava com Deus. Que ele amava andar com Deus. Que ele era um homem apaixonado por Deus. Um homem que andava em intimidade. E aqui eu vou citar o que é andar com Deus. Andar com Deus é andar em intimidade, em relacionamento. Enoque tinha amizade com Deus. É ter confiança. É ter um carinho pela pessoa de Deus. Respeito. Honra. Paixão. Ele era apaixonado por Deus. Amor. Andar com alguém ou andar com Deus é gostar das mesmas coisas que Ele. É ter o mesmo sentimento. Enoque devia amar muito a Deus, irmão. E Deus o amava tanto que Deus o tomou para si. Ele não viu a morte como os outros. Deus o tomou para si. Pare para pensar e comece a ver o que isso significa. Ele era a 7ª geração de homens na terra. Depois de Adão, ele era a 6ª. O 6º descendente. E a Bíblia fez isso, citou isso, por quê? Porque ele, diante de todos aqueles homens, ele foi lá na frente o que achou graça diante de Deus. Ele surpreendeu a Deus. Antes Abel tinha também tocado o coração de Deus, como oferta. E é interessante a gente olhar que como nós podemos tocar a Deus. De olhar que aquelas atitudes de Enoque, né, de se entregar, de entregar o coração, de realmente se importar com Deus, de andar com Deus, levou Deus a pensar: ei, ele não vai morrer, ele vem, ele tem que ficar aqui comigo. É muito forte, irmão. E a verdade é que Deus se atenta para nossas atitudes. A verdade é que Deus está olhando para nós. A verdade é que Deus está procurando homens que o amam. Homens que se importam com Ele. E o Senhor está à procura desses homens. Enoque foi constante no relacionamento. Irmãos, quantos benefícios nós temos quando andamos com Deus? No final da palavra eu vou citar alguns benefícios. Mas você já imaginou andar com o Criador, com o Rei, com Deus que criou toda a terra? Quando olhamos por aí, nós vemos pessoas valorizando, né, tantas outras coisas. O homem sempre tem isso nele, né, de adorar alguma coisa. Então, muitas vezes, as pessoas estão aí adorando seus artistas, né, tem os seus ídolos. Eles fazem de tudo para estar perto dessas pessoas. Eles gastam tempo. Quantas vezes olhamos para artistas e vemos pessoas gastando dinheiro com caravanas, né, indo a shows, gastando seus recursos, querendo ser igual àquele artista, querendo se vestir igual ao artista. Às vezes comprando coisas que gosta do artista, né? Às vezes, esses dias eu vi que o Messi usou um lenço, o pessoal queria arrematar o lenço.
As pessoas querem sempre, sabe, as pessoas estão sempre buscando algo, sempre idolatrando alguém. Sabe, os homens, sabe, que o time de futebol, sabe, querem, sabe, se entregam para aquilo. Gastam seus recursos, viajam, né? Sabem tudo sobre o seu time de futebol. E nós aqui? Quem é o nosso ídolo? Quem é? O que nós sabemos dele? O quanto sabemos dele? O quanto sabemos de Bíblia? Quantas vezes lemos a Bíblia tentando conhecer esse Deus poderoso? Esse Deus que andou com Enoque? Ah, irmão, se Deus pudesse abrir os nossos olhos. Ah, se Deus pudesse abrir os nossos olhos e pudesse nos mostrar os céus e a grandeza do nosso Deus. Eu tenho certeza que você ia amar muito mais o Senhor. Você ia fazer qualquer coisa por Ele. Eu gosto de quando Leonardo de Ravenhill fala: bastasse 5 minutos na eternidade para você querer voltar e ter pregado mais, e ter chorado mais, e ter amado mais, e ter orado mais, e ter buscado mais, e ter chorado mais, e ter pregado mais. Só bastasse 5 minutos com os seus olhos abertos, vendo a grandeza do nosso Deus. Ah, irmão, se Deus pudesse fazer isso agora. A verdade é que Enoque achou graça diante de Deus e tocou o coração de Deus. E Deus amava andar com ele. E Deus andava estar com ele. Enoque tinha um coração totalmente dele. O coração dele não era de outros. Outra vez que Enoque é citado é no livro de Hebreus, Hebreus 11, quando vai citar os heróis da fé. Diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladará. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus diante de todos. O texto continua que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque agiu em fé. E continua: portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Eu grifei aqui que creia que Ele existe. Se nós temos um coração totalmente dele, se nós queremos buscar a Deus, queremos conhecer mais de Deus, nós precisamos entender que muitas coisas começam por fé. Eu sempre digo que a fé, não é a fé, é crer naquilo que você ainda não vê. Mas eu sempre digo que quando nós agimos em fé e buscamos um relacionamento com Deus, tudo depois se torna palpável. Por quê? Porque Deus anda conosco. Porque Deus fala conosco. Porque Deus nos revela o escondido, amém? Eu acho interessante, ter um amigo nosso, que é o Didi, que uma vez a gente estava falando sobre oração, e ele falou: Danilo, você sabe por que às vezes a gente não ora com tanta fé? Porque muitas vezes a gente nem crê que o Senhor está ali. Então, primeiro você precisa crer que Ele existe e que você pode andar com Ele e que Ele está disponível para você, amém? Enoque obteve testemunho. Ele obteve testemunho. O que é testemunho? É as pessoas saberem quem Ele é. E
E a verdade é que Deus, nosso Deus, Ele está procurando esses homens que dão um bom testemunho. Ele está procurando esses homens que o amam de verdade. João 4:23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adoram. Esse texto é forte, irmão. Porque Jesus aqui, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que o Pai está procurando. Você já imaginou Deus procurar alguma coisa? O Criador, o que sabe todas as coisas, está procurando homens que o adoram de verdade. É de verdade. Deve ser porque está difícil encontrar. Deve ser porque não seja fácil achar. E aí eu coloquei algo que a gente vai fazer agora. É que assim como Enoque teve um coração totalmente dele, nós vamos fazer uma atitude aqui que demonstra que nós queremos Ele. Quer dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Deus. Ei, Deus! Ei, Deus! Diga para Ele: ei, Deus! Eu estou aqui. Eu quero andar contigo. Anda comigo, habita em mim. Mora em mim. Irmão, isso tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade. Porque se não for de verdade, é muito fácil, sabe o que acontecer? Nós nos empolgarmos. A gente às vezes até começa, às vezes até se empolga e começa. Não é, por exemplo, quem vai começar uma academia, ele está lá empolgado, que nem eu estou empolgado agora. Aí você começa empolgado. Eu tenho que ter constância. Eu tenho que gostar daquilo para continuar. Então muitas vezes a gente começa, né? A gente está empolgado. É por isso que precisa ser de verdade. Para ser constante. E eu vou te falar, tem que ser bom. E é bom. Buscar a Deus é bom. Andar com Deus é bom. E você precisa ter a certeza de que quando você busca Deus, Ele está disponível. Quando você busca, você o encontra. Enoque teve um coração totalmente rendido. E encontrou. E andou com Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca o Senhor de todo o coração, irmão, você o encontra. Você precisa saber que Deus é o maior interessado em você. E você é interessado nele? Se o seu coração é dele, você tem que entregar o seu melhor, sabe? O seu melhor. Lembra que eu falei das pessoas que têm os seus ídolos, que gastam suas fortunas, que gastam para ter, sabe, uma relíquia de um ídolo, né, uma camisa de time de futebol da década de não sei quanto, né, um autógrafo de alguém. A verdade é que o seu coração precisa ser dele. E você tem que dar o seu melhor para ele. Eu tenho que dar o meu melhor para ele. Essa palavra, quando eu começo a ministrar ela, e quando eu estava escrevendo ela, aquilo estava borbulhando dentro de mim. Falando: Senhor, será que o Senhor é o meu rei? Será que o Senhor realmente é o meu herói? Será que eu te amo tanto, Senhor? Onde eu posso melhorar, Senhor? O que eu não tenho te dado ainda, Pai? Então, para isso, meu amigo,
Você pode começar a entregar o seu melhor. E aqui eu coloquei o seu tempo, o seu entendimento. Sabe, sua mente deve ser totalmente focada nas coisas do alto, irmão. Não nas coisas da terra. Seus recursos, quando você pensa nos seus recursos, você pensa no reino. Sabe, quando você está pensando em finanças, você se preocupa com o coração de Deus, com o reino? Você está preocupado com o crescimento do reino? Você tem cuidado das coisas de Deus? Isso é muito sério, irmão, porque muitas vezes o povo foi advertido na palavra. Ageu 1:7-9, o profeta Ageu advertiu o povo, porque o povo não estava com os olhos totalmente focados em Deus. E eu vou ler um trecho do texto, diz assim, ó: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao ponto que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Aqui Deus estava repreendendo o povo, que não estava se importando com as coisas de Deus, que não estava com o coração totalmente ligado às coisas de Deus. E nós não podemos correr o risco, irmão, de estar agindo dessa forma, de estar se importando com muitas outras coisas, esquecendo realmente do que é ter um coração totalmente ligado a Ele. De olhar para homens como Enoque e falar: o que Enoque tinha, Senhor? Enoque andava contigo, Pai, e o Senhor o amava tanto. O Senhor, meu irmão, Deus está procurando homens que o amam de verdade. Homens que se importam com a sua causa. Homens que têm um coração totalmente dele e se preocupam com as coisas dele. Eu sei que nós temos muitas coisas para cuidar. Alguns têm empresas, alguns têm seus trabalhos, alguns têm os seus estudos, sua casa. Mas é uma verdade que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Quando nós nos dispomos a cuidar, a se importar com as coisas de Deus, a ter um coração totalmente dele, Ele cuida das nossas. A Bíblia diz também que Deus dá aos seus quanto eles dormem. Aos seus Ele dá o quanto dormem. Enoque andou com Deus, irmão. Deus amava Enoque, Deus queria estar com Enoque. Amém? Outro homem que Deus cita é Noé. Deus cita muitos homens assim. Mas Enoque era bisavô de Noé. E aqui eu vou conduzir para o outro ponto. Enquanto os homens estavam diante de Deus, e Deus estava triste ali naquela época de Noé, com as atitudes dos homens, Deus estava ali se arrependendo, de criar o homem ali, o homem perverso, o coração totalmente distante de Deus, e Deus olha, procurando um homem, e a Bíblia diz que ele achou Noé. E Enoque era bisavô de Noé. Que o próximo ponto é que homens que andam com Deus e amam a Deus fazem diferença onde eles andam, onde eles estão. E no texto onde Deus vai falar, onde a Bíblia vai falar de Noé, Gênesis 6, 8 e 9 diz aqui, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Homens que andam com Deus, homens que andam com Deus fazem diferença onde estão. Ele tinha um bom testemunho entre os conterrâneos.
Um homem que Deus olhou e achou esperança de continuar. É interessante que quando você vai ler o livro de Crônicas, os livros de Reis, você vê claramente que quando os homens, os governantes serviam a Deus e temiam a Deus e tinham seus corações rendidos a Ele, o povo prosperava, o povo era abençoado. Mas quando tinham homens com o coração totalmente distante de Deus, o povo perecia. O povo sofria. Homens que têm um coração totalmente ligado em Deus, irmão, vivem em plenitude e derramam uma alegria, sabe, uma plenitude sobre a terra. Homens que têm um coração totalmente dele vivem em plenitude porque os seus olhos estão baseados não nas coisas dessa terra, e sim em agradar o coração de Deus. E assim como esses homens andaram com Deus, Deus tem sempre nos convidado a andar com Ele. Sempre nos convidado a entregar o nosso coração para Ele. Porque essa é a vontade de Deus. É estar em contato com o homem. Lá no Éden ele vinha ter sempre com Adão. E Adão desfocou o caminho, a verdade ali naquele momento. Mas lá na frente Deus achou um homem e quis andar com esse homem. E Ele continua isso até hoje. Esse é o objetivo de Deus, é nos ter de volta com Ele. Levítico 26 diz assim, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. É Deus sempre comunicando isso a nós. É sempre Deus falando isso para o povo. E andarei no meio de vós, e andarei no meio de vós, e estarei no meio de vós. É uma vontade. A verdade é que o amor de Deus é intenso por nós. Que o interesse de Deus por nós é imenso, irmão. É tanto desejo que Ele foi lá e tomou Enoque para Ele. E aqui vem a maior razão para a morte de Jesus. Todo o sacrifício de Jesus está focado em nos trazer de volta para a intimidade com Deus. Todo o sacrifício de Jesus está totalmente, o plano é esse, é poder te pegar e te transformar, te trazer das trevas para o reino da luz, te trazer de longe, que estava em pecado, para perto dele. O texto de Isaías, tem um texto em Isaías 53, que tem um versículo, na Isaías 53, quando nós lemos, você pode ler quando estiver em casa, você vai ver ali o sacrifício que Jesus fez, tudo que Ele passou na cruz, todas as suas dores. E Isaías 53, onde diz assim, e Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Se você deseja ver Deus satisfeito, Jesus satisfeito, é só você entregar o seu coração totalmente para Ele. Porque tudo que Ele fez é para poder andar com você, é para poder andar comigo. Nós somos o fruto do penoso trabalho dele. Quando nós nos entregamos a Jesus, Ele nos marca, irmão. Ele nos coloca, sabe, o selo. Ele nos coloca o Espírito Santo. Naquela época, Ele teve que levar Enoque para Ele. Hoje não. Hoje Ele vem e habita dentro de você. Ele vem e Ele habita dentro de você, Ele te marca, Ele te sela. Ele quer andar conosco. Quando entregamos o coração totalmente para Ele, é isso que acontece.
o Espírito Santo vem e te sela. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Quando aceitamos Jesus, quando você se dispõe a aceitar Jesus, e se entrega totalmente para Ele, Ele te marca. Ele te entrega o Espírito Santo, para habitar em você, e andar com você, amém? 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele, quando olha para nós, nos vê: propriedade minha, é meu. Eles são meus. Eu os amo, eu quero andar com eles, eu quero estar com eles. Mas e nós? Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso ídolo. Ou estamos mais preocupados com a nossa casa, com os nossos afazeres, ou realmente nós estamos preocupados em estar perto dEle e cumprir todas as vontades dEle? Somos propriedades dEle, irmão. E a Bíblia continua aqui dizendo: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, amém? Povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Eu acho tão interessante essa questão do selo, irmão. Porque o selo na antiguidade era onde os reis tinham um brasão da família do rei, brasão do rei, e eles selavam as cartas. E quando eles selavam aquela carta, ou aquela mensagem, ou aquela lei, aquilo não podia ser mais desfeito. E aqui que é interessante, né? Quando a gente olha ali, isso vai falar bem ali no livro de Esther, você pode ver no Esther 8:8, diz assim, ó: porque os decretos feitos em nome do rei, e quem com o seu anel se selam, não se podem revogar. Sabe qual a verdade? É que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e te sela, o Espírito Santo vem e te marca. E nada mais pode ser feito contrário. Quando Ele te sela, Ele te coloca, sabe, a sua marca, você está seguro em Cristo. Amém? Você recebe Jesus? Você quer andar com o Espírito? Jesus escolheu andar conosco através do Espírito Santo, irmão. Ele se entregou para isso. Ele se entregou para esse relacionamento ficar íntimo. Nós somos a casa, a morada dele, amém? Outra coisa que é importante quando nos entregamos a Deus é saber realmente, quando amamos Ele, é saber realmente o que Ele ama, é realmente saber os seus mandamentos. Enoque conhecia muito bem a Deus, porque andavam juntos. Por isso eu estou te falando, busque. Aquele que busca, encontra. Aquele que se entrega totalmente, sabe? Como as pessoas, né, buscam muitas coisas dos seus ídolos aí, né, dos artistas. Busque você conhecer mais sobre o seu Deus. Conhecer mais como Ele pensa, como Ele age, o que Ele ama. Então um ponto importante é você conhecer os mandamentos. E quando Jesus veio falar sobre mandamentos, Jesus entregou 2 mandamentos para nós. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento.
É amar o Senhor, sabe, de todo o coração. E o segundo é amar o seu próximo. Então, se você quer agradar o coração de Deus, você se entrega para Ele, se torna morada. Se entrega totalmente e ama os irmãos. É tão interessante isso, irmão, porque quando Jesus chegou para João, no Evangelho de João, quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? O que é que Pedro falou? Eu amo. Te amo, Senhor. E ele diz, Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Sabe o que isso significa? Ame os irmãos. Aqueles que têm totalmente o coração totalmente dele, amam os irmãos. Fazem qualquer coisa pelo reino. Estar com o coração totalmente ligado com Deus é estar totalmente ligado ao propósito dele, amém? Se você está aqui e acha que precisa, sabe, se você está aqui e você precisa de amor, eu quero te dizer, você está no lugar certo. Porque aqui tem homens e mulheres que amam a Deus, que sabem que isso é um mandamento e querem agradar a Deus. Meu irmão, a igreja é totalmente diferente de tudo que há no mundo. Nós amamos por amor, só por amor mesmo. Sabe, nada em troca. Nada em troca. Quando nós vemos por aí, sabe, os políticos, uma hora estão juntos, depois já estão todo mundo brigando. As facções matam até seus próprios membros. Nós aqui não. Mas aqui, mesmo se você não puder entregar nada por outro, você está se sentindo amado. E você está amando. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus, amém? Então esses homens são um espelho para nós. E demonstra que quando um homem se entrega para Deus, Deus vai vir e andar com ele. Quando você se entrega realmente, totalmente para Deus, e Ele é tudo que você sabe, Ele vem e habita contigo. E esses mandamentos seguem aqueles que o amam. Amém? E como eu falei, andar com Deus, além de ser, tem muitos benefícios para nós. Além de ser bom, além de ser prazeroso, de estar andando com Deus Todo-Poderoso, com o Rei, com o Criador, nós ainda recebemos um monte de benefícios, irmão. Nós nos sentimos, sabe, nos sentimos amados. Sabe, a gente se sente importante, sabe? É tão bom. Sabe, os benefícios de somos abençoados. Ganhamos a proteção de Deus. Deus está nos protegendo. Está nos cobrindo, debaixo das suas asas. São muitos benefícios. Ganhamos uma família de irmãos que nos amam. Recebemos os dons do Espírito. São muitos benefícios, irmãos. O dom de cura está disponível para nós. O dom de entendimento. O dom da fé. O dom de ciência. Recebemos também os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria. Servir a Jesus tem muitos benefícios, irmão. Entregar o coração totalmente para Ele são muitos benefícios. Recebemos a eternidade.
recebemos o prazer de andar com Deus. E a verdade é, e o que Deus recebe de nós? E o que Deus recebe de nós? A não ser o nosso coração. Salmo 51, 17 diz assim, sacrifício agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor teu Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração, contrito. Você pode ter a certeza que quando você o busca, você o encontra. Então, a única coisa que precisamos, irmãos, é estar com o coração quebrantado diante dEle. É estar com o coração totalmente rendido a Ele. É estar com o coração totalmente derramado a Ele, amém? Eu queria, antes de continuar, orar por você. Queria chamar o louvor. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está. E nós vamos ministrar e continuar orando. Eu vou continuar ministrando ainda algumas coisas. A única coisa que você precisa fazer é só derramar o seu coração totalmente para Ele. Olhar para homens que andaram com Deus e ver que como Deus amava andar com esses homens. Deus quer andar conosco, irmão. Como estamos andando? Como nós estamos procedendo diante das coisas? Nós estamos cuidando das coisas de Deus? Nós estamos amando as coisas de Deus? Nosso pensamento está totalmente ligado a Deus? Provérbios 23:15 diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á também o meu. Lembra do fruto do penoso trabalho? A única coisa que Deus quer é você. O que Deus mais quer é você. É andar com você. É tanto que Ele escolheu você para habitar. Deus te selou. A Bíblia diz que nós somos o penhor para o dia da redenção. Que o Espírito Santo é o penhor para o dia da redenção. O penhor, ele é a garantia. Você tem a garantia de estar lá. A única coisa que você precisa fazer é desejar andar com Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Ter um coração totalmente rendido, amém?